todas as terras. No caso deles lá, a terra das 12 tribos de Israel, por exemplo, terra de Zebulon, de Naftali, de Dan, de Assé, de Gade, todas as terras de Judá, todo o povo de Deus. Hoje, como já falamos, está faltando muita gente, a gente já sabia disso, muitas pessoas doentes. Léo operou, já estive lá na casa dele, está bem, graças a Deus. Vilta operou, não estive lá, mas tenho falado com ela. Vanira operou daqui da igreja, também tenho falado com ela. São cirurgias ditas simples, mas não há cirurgia simples, toda cirurgia tem seus riscos. Então tudo isso tem acontecido, não é? E hoje, como a gente pelo menos tinha imaginado, era pastor Antonino o pregador. Mas pastor Antonino, né, isso vai em óleo. Hoje a gente quer fazer um culto de ação de graça com Venlúzia. Vocês sabem o que Venlúzia passou há pouco tempo atrás, cirurgia que fez, tratamento pós-cirúrgico, terríveis. E está aqui, linda e maravilhosa. Então Antonino disse, você sabe que eu sou chorão, aí vou chorar então. Eu também sou. Na hora de você falar umas coisas assim, aí você termina chorando, atrapalha a pregação. Aí eu digo, então tá, você celebra a Santa Ceia, Antonino. Então, irmãos, hoje nós temos essa graça, né? Venlúzia se recuperando muito bem, graças a Deus, né? De uma cirurgia muito grave, muito séria. Antonino vai submeter uma cirurgia nesses dias agora também, né? Não sei se ainda antes da eleição ou não. Se for ficar empatado de votar, deixa para depois da eleição, né? Então, irmão, louvado seja Deus por todas as coisas. Louvado seja Deus. Aí nós temos um cântico, João, que eu mudei. Qual é o que está aí?
Ele exaltado, Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Tá mudando, João, tá? Porque aquele que a gente ia cantar, ele não conhece. Aí ele exaltado, eu louvarei por todas as bênçãos que o Senhor tem dedicado pela vontade de Deus. Sim, nosso Deus é muito bom, sem dúvida nenhuma. Com seus vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Aleluia. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Aleluia. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Aleluia. Aleluia. Querem cantar um cântico, os dois? Que vocês já são acostumados? Esse cântico ele é antigo, mas ele é sobre verdade. E é uma oração. E é uma oração que diz: ó Senhor, eu quero estar disponível em tuas mãos. Minha vida em teu altar, em total consagração. Ó Senhor, eu quero estar disponível em tuas mãos. Minha vida em teu altar, em total consagração. Eu nasci pra te servir, sou escravo da tua graça. Vem minha vida dirigir. És oleiro, eu sou barro em tuas mãos. Ó Senhor, eu quero estar disponível em tuas mãos. Minha vida em teu altar, em total consagração. Eu nasci pra te servir, sou escravo da tua graça. Vem minha vida dirigir. És oleiro, eu sou barro em tuas mãos. Ó Senhor, tu és meu Deus. És o oleiro e eu sou barro. Ó Senhor, tu és meu Deus. Faze em mim, Senhor, somente o teu bem. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor.
Podem sentar, queridos. Vamos abrir nossas Bíblias em Tito, carta de Paulo ao pastor Tito. Ou bispo, o que o valha. Tito superintendia toda a região da Creta, da ilha de Creta. Tito nós vamos ler no capítulo 2, versículos 11 a 15. Já falamos desses versículos aqui em outras pregações, e citamos esses versículos aqui porque tem tudo a ver com o que a gente tem nos últimos meses pregado aqui sobre igreja. Então, vamos acompanhar a leitura de Tito, capítulo 2, de 11 a 15. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos o presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade, ninguém te despreze. Então, irmãos, a gente quer falar sobre a maravilhosa graça salvadora de Deus, lembrando que a gente já vem pregando há meses aqui, não é? Já falamos sobre o que se espera da igreja, né? Qual é o papel da igreja? A igreja não tem que governar o mundo, a igreja não tem que eleger governador, prefeito, não é esse o papel da igreja. Vote consciente, saiba o que é que tem que fazer, segundo a orientação de Deus, mas a gente não tem que governar o mundo. Isso é outro departamento. A igreja é a única agência que Deus deixou na terra para pregar o evangelho, para ensinar os seus salvos. Chamar pecadores ao arrependimento para a conversão e continuar chamando esses pecadores convertidos ao arrependimento para a santificação. É só isso que tem na Bíblia. O resto é pregação bonita. Então nós já vimos aqui o que se espera da igreja, lá em Romanos 12. Vemos aqui como é que deve viver um crente. Nós vemos como é que a igreja deve evangelizar. Eu até falei, eu vejo a televisão, esses cantores, padres, todo mundo agora cantor. Tudo com as calças apertadinhas, cantando lá, dizendo que estão evangelizando. Eu digo, mas meu Deus do céu, aquilo é evangelização. Pastores, artistas, popstars, tudo, estão evangelizando. O que eles querem é encher a igreja, só isso que eles querem. Então nós vimos aqui, como a igreja se auto-evangeliza, nós temos quantos ensinamentos aqui que nós devemos nos exortar, nós devemos nos admoestar mutuamente, nós devemos suportar uns aos outros. Como é que a igreja se auto-evangeliza? O que é evangelizar? É falar de Deus, de Jesus, da sua salvação, e do seu juízo, e da sua ira, do que for necessário, para que a gente saiba quem é esse Deus, conforme a Bíblia ensina, e não escolher alguns textos que nos agradem. Aí nós vimos a salvação no seu desenvolvimento natural. Texto muito parecido com esse aqui lá em Pedro. Pregamos há 2 domingos atrás, se não me engano, 3. Como nasce e cresce uma igreja saudável, já vimos isso lá em Atos, capítulo 2, já vimos isso aqui. Aí hoje a gente quer falar sobre essa maravilhosa graça salvadora de Deus. Porque falando sobre a igreja, temos tratado desses assuntos aqui insistentemente. Detalhe, um assunto que não agrada, porque o povo está acostumado a ouvir pregação bonita. Eu quero sair daqui, eita, ai que pregação linda. Ela serviu para quê? Isso fez você se tornar mais santo, mais temente a Deus, mais uma pessoa que glorifica a Deus, que louva a glória de Deus? Não, apenas a pregação foi linda. Então, nessa pequena carta a Tito, após a sua apresentação e saudação costumeiras, como Paulo faz, ele ensina acerca das qualidades de quem conduz um rebanho. É esse o início da carta.
Ele fala as qualidades que deve ter um ministro, um bispo, um pastor. Ele chama atenção para os falsos mestres dentro da igreja. Todas as cartas falam disso. O ensinamento de Jesus ele repetiu tantas vezes, chamando atenção para os fariseus, que eram os mestres de Israel. Ele ensina, chamando atenção para os falsos mestres que existem na igreja. E fala sobre os deveres das demais pessoas, além de chamar atenção para Tito, o pastor, ele chama atenção das demais pessoas da igreja, nas diversas funções e papéis que essas pessoas têm lá. Ele fala dos homens, Timóteo também tem isso. Ele fala das mulheres, porque era outro pastor. Ele fala dos velhos, ele fala dos jovens. Ele fala de empregados, ele fala de patrões, de filhos, pais. Deveres que não podem ser negligenciados pelos salvos. Deveres, irmãos. Observe que o apóstolo fala sobre deveres que os crentes devem observar. Ele não fala sobre direitos. Os direitos que ele fala é a nossa salvação que nos foi dada pela graça. É só disso que a Bíblia trata. A nossa salvação que foi dada. Ele não fala direitos. Não há na Bíblia, para quem não sabia, não há nenhum versículo ensinando a gente a exigir algum direito. Nenhum. Há centenas nos mandando cumprir deveres. E aqui nesse caso específico de que Paulo está tratando, ele diz, por que isso? Por causa da graça salvadora de Deus, meus irmãos. A graça salvadora de Deus. Esse é o ponto de partida, o primeiro ponto para o nosso entendimento. Porquanto a graça salvadora de Deus se manifestou a todos os homens. Porquanto é por quê? Depois dele dizer, está vendo? Foi por causa da graça salvadora de Deus, se manifestou a todos os homens, então vocês têm que agir assim, assim, assim. É esse o ensinamento de todas as cartas apostólicas. Depois que Paulo já havia falado acerca das possíveis relações interpessoais que havia entre velho, novo, pai, filho, mãe, mulher, empregado, patrão, aos irmãos pastoreados por Tito, então ele volta ao assunto logo em seguida para falar sobre a obediência às autoridades. Nós estamos agora aí envolvidos com esse problema de falta de autoridade, de falta de moral, de ética, de tudo no país, e a gente fica sem saber, e agora? Eu obedeço ou não obedeço quem ganhar a eleição? Tem que obedecer! É essa a ordem do Senhor. Seja qual for o candidato que ganhe. Foi Deus quem o colocou lá. Obedecer às autoridades. Ele informa isso. Então, ele explica agora por que é possível fazer isso? Como é que é possível fazer isso? É possível porque nós fomos salvos pela graça de Deus. Se a gente entender isso, está resolvido o problema. Hoje eu falei com uma pessoa que está, a tal história de deprimido, não é membro da nossa igreja, deprimido, problemas, olha a psicologia para que é que serve, problema da infância causados pelo pai, não sei o quê. Eu digo, meu irmão, o amor de Deus é muito maior do que o desamor do seu pai. Se você entende o amor de Deus na sua vida, não tem por que ficar preso a um possível desamor do seu pai na infância. Que história é essa? Então Paulo diz aqui por quê que é possível a gente fazer tudo isso que ele disse aqui, as relações de pai, filho, velho, novo, não sei o quê, autoridade, tudo. É possível porque nós fomos salvos pela graça. Nós fomos salvos pela graça. É a graça de Deus que veio até nós na pessoa de Cristo Jesus para resgatar o homem pecador. Cantamos aqui tantos hinos sobre isso. Da maior desgraça possível. Não é o desamor do meu pai, coisa nenhuma. É a escravidão do pecado. A maior desgraça possível é a maldição do próprio Deus sobre mim, desde Adão. Aí, pela sua graça, Ele nos concede salvação, a maior bênção possível. A libertação da escravidão do pecado, da escravidão de Satanás, da escravidão do inferno, e nos concede vida eterna celestial. Ele voltará para nos buscar. O homem diz tudo isso aqui nesse pedacinho que nós lemos aqui, irmãos. Ele voltará para nos buscar. Ah, irmãos, aqui o apóstolo nos mostra
como a graça de Deus na pessoa de Jesus é maravilhosa e abrangente na vida do salvo. Ela se manifestou a todos os homens, sim, mas nós sabemos que só os eleitos são chamados e ouvem. Todos os homens sem distinção. Nós vemos, a Bíblia está escrita em vários lugares, Deus não faz acepção de pessoas. Não é porque você é branco ou preto, não é porque você é pobre ou rico, não é porque é baixo ou alto, gordo ou magro, não é porque você é da religião tal ou da religião qual, nada. Inclusive os hebreus, os judeus, os israelitas achavam isso e Jesus disse, epa, nem por ser israelitas são filhos de Abraão. Cuidado com a arrogância aí. Então, meus filhos, olhem só. Nós temos que saber disso. Aqui o apóstolo nos mostra como essa graça não faz acepção, não faz diferença de gênero, raça, cor, classe social, idade. Simplesmente porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Hoje tem que dizer, e as mulheres. Que palhaçada, mas é isso. Quando fala dos homens, está falando da raça humana. Não é de sexo, nem de gênero, coisa nenhuma. Então a questão aqui é saber. Nós realmente fomos alcançados por essa graça? Cada um tem que questionar isso. Essa graça salvadora, porque esse porquanto aqui que ele diz, tem a função de explicar que esta é a base sobre a qual Paulo está falando, que é possível a gente viver nessa situação que ele tem dito aí, velho com moço, branco com preto, o que for, senhor com patrão, empregado, filho com pai, jovem com velho, inclusive todos vocês com as autoridades. Ele está ensinando e exortando a Tito a ensinar estas coisas à igreja dele, ou às igrejas que ele supervisionava, superintendia. Somente os salvos, meus filhos, somente os salvos conhecem isso. Os que não são salvos vivem com Deus Papai Noel, que abençoa de tudo quanto é jeito e do jeito que eu quiser, na hora que eu quiser. Basta ir numa reunião de oração, está resolvido o problema. Já vim em carro, hora que melhora. Meu Deus do céu, essas pessoas não sabem quem é Deus. Quer dizer, eu manipulo Deus com as minhas orações, basta orar. Então, meus filhos, nós precisamos saber disso. Somente os salvos sabem. Somente os salvos não podem negligenciar tão grande salvação, como o escritor aos Hebreus diz. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Uma vez salvos, meus filhos, ensinamos hoje para os meninos, quem estava lá dentro, quem era que estava aqui hoje estava lá dentro? Nenhum. Não, os meninos de Najá estavam. Isso é a doutrina da perseverança dos santos? Uma vez salvo, ele vai perseverar, porque é o Espírito Santo que está nele, quem persevera nele, e o faz perseverar. Não tem como mudar isso. Então, olhem só, o Espírito Santo passa a habitar neles, exatamente com o propósito de conduzi-los no caminho do Senhor. Levá-los à santificação. 1 Tessalonicenses, Paulo explica isso. Olha, o que Deus quer de vocês é a santificação. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Ele está chamando a atenção dos irmãos que tinha problema de impureza sexual na igreja. Não vos entregueis à prostituição, mas santificai-vos. Pois é, irmãos. Então é isso que a gente tem que entender, e este é o nosso segundo ponto, o segundo aspecto que a gente tem que observar aqui. A graça salvadora é também a graça educadora. Ele diz aqui, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Piedosamente é de acordo com a palavra do Senhor. Então, olhem só, meus filhos, que coisa linda. Essa é a perseverança dos santos. O Espírito Santo não vai nos deixar, Ele não vai deixar a quem Ele salvou. Aqueles a quem Ele salvou pela graça, com essa mesma graça que se manifestou salvadora a todos os homens na pessoa de Jesus, certamente serão por eles conduzidos até a glória. É isso como está dizendo aqui nesses 5 versículos que nós lemos. Não há poder capaz de frustrar esse propósito de Deus. Sabe, irmãos, a revelação de Deus é tão maravilhosa que em nossos dias pós-modernos, eu preguei um dia desse aqui falando sobre essa tal pós-modernidade. Lembra? Iluminismo, falei só para mostrar qual era o contexto que a gente estava. A reforma
Revolução Francesa, Revolução Industrial, aí pronto, o homem iluminismo, o homem achou que agora nós somos sabidos. Agora descobrimos a ciência. Estávamos travados pela igreja na chamada Era das Trevas. Agora vimos a luz, a ciência. Então tá aí a ciência batendo cabeça a todo mundo, ninguém sabe o que fazer com o vírus. Então, irmãos, olha só. Mas o homem acha que agora ele é esclarecido pela ciência. Então, ele tem capacidade para criar. Que coisa linda! Ele é capaz de criar, inclusive, métodos e metodologias de pregar o evangelho para encher a igreja. Os irmãos que me conhecem mais de perto e sabem da minha vida profissional, sabem quantas formaturas eu tenho nessa área de gestão humana, de administração, de marketing, de turismo, de não sei o quê. Um bando de coisas, de psicologia. Eu não uso isso aqui para impressionar ninguém. Eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para ensinar a palavra de Deus. Então, olhem só o que ele diz aqui. O homem com tanto conhecimento, capaz de criar até modos esplêndidos de criar a igreja, não consegue entender que Jó, lá em eras remotas, era patriarcal, ninguém nem sabe qual é a era de Jó. Já sabia, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Não precisa o homem inventar nada. Eu só tenho que fazer o que está escrito na palavra de Deus. Quem mandou a igreja inventar tudo quanto é tipo de marmota para virar um império? O que foi que Jesus ensinou? O que foi que ele disse que ia acontecer com os seus discípulos viraram apóstolos? O que foi que ele disse? Vão odiar vocês. E como os pastores é tudo amado e idolatrado por todo mundo? Tem coisa errada aí. Como a igreja querida, capaz de influenciar até a eleição de um presidente, capaz de até prejudicar o presidente, como aqueles dois pastores safados, aconteceu agora há pouco tempo atrás, lá na presidência da República, no Ministério da Educação. Porque se meteu a querer ser o que não é para ela ser. A igreja tem que ser simplesmente a comunidade dos salvos que devem crescer no conhecimento do Senhor, pelo estudo da Bíblia, pelo ensino de um pastor, é só isso, e viver a vida de santidade no mundo, onde ele viver. Se é bancário, seja um crente bancário, se é médico, seja um crente médico, se é professor, seja um crente professor, se é gari, seja um crente gari, só isso. Mas não, a igreja se meteu a querer ser importante, a instituição. Isso é contra a palavra de Deus. Isso é arrogância. Nós vemos aqui, irmãos, Paulo ensinou isso a Tito. A mesma coisa que ele ensinou aos Efésios, quando ensinou lá que a Trindade toda está envolvida nesse processo. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Em Efésios capítulo 1 logo, né? De 3 a 14, ele mostra que a Trindade está envolvida nisso. Deus, desde a eternidade, desde diante da fundação, nos escolheu, e foi Ele que nos escolheu. Antes da fundação do mundo, Ele nos predestinou. Está lá dizendo qual é o papel de Deus Pai na salvação, nessa salvação maravilhosa dos seus eleitos. Aí ele diz no capítulo 6, e Ele fez isso para louvor da sua glória. Aí ele começa a falar sobre o papel do Filho, que foi quem nos salvou com o seu sangue, com a sua morte. Foi Ele, é Ele o Salvador. Ele explica tudo lá, e no capítulo 12 ele diz de novo, e Ele fez isso para louvor da sua glória. Aí vem o papel do Espírito Santo, Ele vos selou, vocês estão selados. Ele é o penhor da vossa salvação, vocês estão selados. E no capítulo 14 ele diz de novo, Ele faz isso para louvor da sua glória. Não é para meus olhos verdes, não. É para louvor da sua glória. A Trindade está envolvida, o seu plano não pode ser frustrado. Quem é que vai evitar de um salvo ser salvo? Ninguém, não pode. Só que esse salvo vai entender essas coisas. E não querer um Deus Papai Noel. Ele ensina de novo aos filipenses que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia do Senhor Jesus Cristo. Não há como salvar, não há como perder a salvação, nem há como parar de crescer em santidade, ainda que caia. O Senhor levanta, a Salmo que diz isso. Se o justo cair, o Senhor o levantará com a sua destra.
Davi caiu, Salomão caiu, quantos justos caíram? Nenhum era melhor do que nós, nem nós melhores do que ninguém, nem piores. Todos estamos na mesma categoria, pecadores, miseráveis, carentes dessa graça salvadora de Deus. Salvadora para a conversão, pregação chamando ao arrependimento para a conversão, uma vez convertidos, pregação chamando ao arrependimento para a santificação o tempo todo. Continuamos pecadores. E carecemos da graça de Deus santificadora exatamente para renegar a impiedade, as paixões mundanas o tempo todo. Hoje eu disse para os meninos, eu continuo pecador, eu sei das minhas vontades, eu sei dos meus desejos, eu sei o que eu quero, eu sei que tudo isso, todo cachorro continua sendo cachorro, latindo a vida toda. Pois é, um pecador continua pecador a vida toda. Agora, pecador remido, ele vai saber que agora ele é um pecador remido e o quanto ele precisa lutar contra a velha natureza. Por que é que Paulo ensina tanto, despindo-se do velho homem e revestindo-se do novo homem? Por que é que Pedro ensina, cingindo-vos com a palavra da verdade? Nós pregamos um dia desse aqui em Pedro, já pregamos em Paulo, em Efésios, a armadura do Espírito. É a mesma coisa, a Bíblia tem a mesma coisa o tempo todo. Mas os pastores preferem pegar textos, tirar do contexto e fazer uma pregação linda e bonita e maravilhosa. Deus vai abençoar, meu irmão, você. Coisa linda. Eu vejo as pregações no YouTube, algumas igrejas mandam. Aí eu digo, eu mando às vezes para algum presbítero daqui, eu digo, olha que pregação maravilhosa no sentido de bem feita. Olha que pregação bem feita, homileticamente falando, perfeita. O homem é doutor, mas é falsa. Está tudo lindo, está tudo dentro da palavra, mas é falsa. A forma como ele apresenta isso aí, ele está querendo agradar a plateia e ele sabe que está agradando a plateia. Ainda tem mais essa. Ele sabe que está agradando a plateia. Muito bem, meus filhos. Deus ensina de novo pelo apóstolo Paulo aos Romanos. Quantas vezes a gente fala isso aqui? Romanos 8, 28, 29, 30. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pronto. Esse é um versículo muito bom para todo mundo. Olha, irmão, não se preocupe não. Tudo acontece conforme... Olha, Deus, todas as coisas cooperam para o bem daquele. Você perdeu o emprego, você está doente, isso coopera. Espera aí, colega. Espera aí. Todas as coisas cooperam para o bem. De que bem é que o homem está falando? A salvação. É disso que ele está falando ali. Segundo o seu propósito de Deus. Qual é o propósito? Ele diz no versículo 29. Isso ninguém diz. Porquanto aos que de antemão predestinou, a esse também chamou. Santificou, glorificou, para serem feitos à imagem do seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos. É esse o propósito, nos santificar, para nos tornar iguais a Cristo. Não é me dar um novo emprego, não. Não é me curar da minha doença, não. Não é disso como está falando ali. Ele está falando de salvação, santificação, glorificação. A mesma coisa que ele falou lá no papel do Pai, papel do Filho, papel do Espírito Santo para chegar na glória. A mesma coisa que ele falou aos Filipenses. Ele começou a boa obra, há de completá-la até o dia do Senhor Jesus Cristo. Que dia do Senhor Jesus Cristo é esse? O dia que ele vier buscar a sua igreja. É disso que a Bíblia trata. Ela não trata de emprego de ninguém aqui, de saúde de ninguém, não. Está envolvido também no cuidado de Deus conosco. Mas não é a parte principal. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. É isso que interessa. As demais coisas vos serão acrescentadas. Então, meus filhos, a gente tem que prestar atenção nisso. A salvação, embora se manifeste no tempo oportuno a cada pessoa, conforme a graça de Deus, é algo que acontece ou já acontecido na eternidade. Por isso que Paulo diz aqueles que chamou, passado. Predestinou, chamou, santificou, tudo passado. Glorificou, tudo no passado. Isso não aconteceu ainda. Mas Paulo dá como certo, porque na eternidade já aconteceu isso. Lá em Apocalipse, está lá. No livro do Cordeiro que foi morto, desde antes da fundação do mundo, está escrito o nome de todos os eleitos de Deus lá. Não vai faltar nenhum. Então, meus filhos, a gente tem que prestar atenção a essas coisas.
na nossa maravilhosa graça salvadora, aliás, na maravilhosa graça salvadora do Senhor, nós podemos observar claramente uma ação pedagógica evolutiva, ordenada e coordenada, disciplinada. Para quê? Para que os salvos de qualquer gênero ou condição social, como ele diz aqui, pode ser o que for, empregado, patrão, autoridade, sem ser autoridade, o que for, para que eles tenham sabedoria do alto, exatamente a fim de agirem de modo a testemunhar essa salvação maravilhosa que receberam. E mais, receberam pela graça. É isso que eu vou falar aqui, a maravilhosa salvação de Deus pela graça em Cristo Jesus. É por isso que os salvos pela graça são educados primeiramente para renegar, porquanto a graça de Deus se manifestou, educando-nos a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, temos que renegar o nosso velho homem, como é ensinado tantas vezes. Mas não, o sujeito se converte numa igreja, levanta a tal da mão, faz uma tal de uma oração de entrega, pronto, está resolvido. Agora ele é membro da igreja, vira presbítero, vira pastor, faz um seminário, peba, diga-se de passagem, aí vira pastor, vira pastor. Eu conheço o seminário daqui porque eu fiz 2, né? Seminário daqui e fiz uma faculdade fora, de teologia. Eu conheço a qualidade. Eu disse para vocês aqui quando eu cheguei aqui, eu digo, olha, eu vou dar um curso para vocês de Bíblia, começando desde Gênesis, de Apocalipse e tudo, que vocês se estudarem vão estar mais bem preparados do que qualquer um aluno de seminário daqui. Eu fui professor da faculdade de teologia aqui. Aliás, tem dois alunos lá que vieram para cá de besta. 2 alunos lá que viram que o que eles estavam aprendendo lá estava tudo errado, vieram para cá. Está aqui, um é presbítero, outro é diácono hoje. Eu confrontava os alunos na faculdade, Paulo estava, os caras ficavam assim, digo, abra sua Bíblia aí, em tal lugar aí. Leu? Li. Entendeu o que leu? Entendi. Digo, e aí, você estava ou não estava errado? Eu digo, não, é mesmo. Seu pastor nunca lhe ensinou isso, porque não interessa ensinar isso aí. Ele quer ensinar que Deus lhe ama, que Deus quer lhe abençoar. Tu lembra, Paulo? Teve um que perguntou lá, pastor, meu pai é um homem bom, é um homem bacana, né? Nunca traiu a mãe, nunca fez não sei o quê, mas ele não é crente não. Ele vai para o inferno? Eu digo, vai. O cara quase que morre quando eu disse isso para ele. Vai, ele abriu o olho, vai. Ele pode ser bom tanto que ele for. Se ele não for eleito do Senhor, se não for salvo pelo Senhor Jesus Cristo, ele vai para o inferno sendo bom mesmo. Que história é essa? Então, irmãos, a gente tem que ver isso. A gente tem que ver essas coisas. Para que a gente tem que renegar essas coisas? Nós temos que observar isso claramente. Nós temos que renegar, primeiramente, para depois a gente poder observar que há um processo de santificação. Meninos, a gente viu hoje lá na frente isso. O papel do Espírito Santo. Nós estamos na era do Espírito Santo. A igreja está levada pelo Espírito Santo. A igreja é instituição? Não, essa não tem nada a ver com a Bíblia. Mas dentro dessa igreja instituição, que nem Israel, instituição Israel, prevaricou e se apartou totalmente de Deus, e Deus tinha seus eleitos ali dentro, muito poucos, mas muito pouco mesmo, mas tinha, assim também a igreja. Dentro da igreja de instituição, Deus tem seus eleitos, muito poucos, mas muito pouco mesmo, mas tem, porque é assim que funciona o mundo. Não era para a igreja viver de acordo com o mundo, a própria Bíblia diz, mas ela vive muito bem, obrigado, de acordo com o mundo. Então, irmãos, a gente tem que ver isso aqui, para agir de modo a testemunhar essa salvação. Nós temos que prestar atenção nesse processo que agora nós precisamos da graça educadora, como o homem diz aqui, educando-nos. Hoje eu disse para os meninos, não adianta você achar que pode pegar a Bíblia e estudar sozinho, que você vai aprender. Não vai. Pelo menos como deveria aprender. Por quê? Porque Deus estabeleceu, está aqui, Ele mesmo concedeu dons, uns de pastores mestres, exatamente para ensinarem, para que não se deixe levar por todo vento de doutrina, que nem Ele fez os sacerdotes lá no Velho Testamento, na lei levítica de Moisés. Esses sacerdotes se prostituíram, Ele levantou os profetas para chamar a atenção do povo, prostituíram vários profetas também, chegou Jesus, o tempo todo foi assim. Jesus deixou seus apóstolos, a igreja se prostituiu logo no tempo dos apóstolos. Chegaram a rejeitar os apóstolos, Paulo, o apóstolo João, foram rejeitados pela igreja, claramente. Não é diferente não, irmãos.
Aí hoje, quem é o pastor rejeitado? Aquele que ensinar a palavra de Deus com integridade vai ser rejeitado. O que faz pregação bonita vai ser adorado, como todo mundo vê. Verdadeira adoração. Mas verdadeira adoração mesmo, aos pastores famosos. Houve um pastor famoso nosso, que esteve aqui no estádio, multidão no estádio. Eu fui lá porque o meu irmão estava envolvido no processo, meu irmão era o tocador da época. Aí eu fui lá, quando o homem, na pregação do homem, eu olhando lá, eu digo, meu Deus do céu, esse homem está manipulando todo mundo aqui em psicologia. Aí na hora, quem vem à frente? Veio o estádio todo. A arquibancada desceu em peso para vir para o tal do time. Meu Deus do céu. Mas é isso aí. Depois o tal pastor caiu em desgraça. É sempre assim. Após a arrogância, após o orgulho, vem a queda. Está escrito. Muito bem, irmãos. Então, a gente tem que prestar atenção a isso. É por isso que os salvos pela graça precisam renegar primeiro a impiedade e entender que está num processo de educação, processo, como é que se diz, pedagógico de Deus, e é no sofrimento que Deus trata o ensino. Até o filho aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Hebreus 5:8. Então ninguém tenha medo de sofrimento, é Deus trabalhando na nossa vida. Ninguém tenha medo de mau governante se por acaso acontecer um acidente do outro mundo. É Deus trabalhando a igreja do Brasil e do mundo. Então, meus filhos, nós precisamos dessa graça educadora. Precisamos porque ela nos alimenta e nos fortalece até a volta de Jesus. Aí de novo a questão é: você está sendo educado e santificado na graça de Jesus? Você busca essa educação, você busca essa santificação pelo conhecimento da palavra, estudo da palavra, não tem outro jeito. Lembra? Eu cito isso aqui direto. Lembra de João 17:17? Pai, Jesus falando, santifica-os, os meus discípulos, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, só há um jeito de santificá-los, Pai, é na tua palavra. Você está sendo santificado e buscando essa santificação exatamente na bendita esperança da volta do Senhor Jesus, que é o nosso terceiro aspecto. Quando você vive assim, a abrangência da graça salvadora ensinada por Paulo engloba essa bendita esperança da vinda de Jesus em glória para nos buscar. Aleluia! Eu estou esperando isso. Aí o que é que a gente vê? Muito crente morrendo de medo de morrer. Mas peraí, meu amigo, eu não sei que a morte é o meu encontro com o Senhor? Como é que eu tenho medo disso? Eu tenho medo de sofrer, todo mundo tem. Porque sofrer é muito incômodo, leva incômodo para outras pessoas que a gente não quer. Então, às vezes, o sofrimento da gente é muito maior por estar vendo outros sofrerem por causa da gente. Então, isso aí ninguém quer mesmo, não. Mas ir para o céu, eu sou doido para ir para o céu. E só há um jeito. Ou ser arrebatado, não há promessa nenhuma disso. Feito Elias, feito Enoque, ou o Senhor vir buscar a sua igreja, ou eu morrer. Pronto, no dia que eu morrer, eu fui me encontrar com o Senhor. Quem morre já entra na esfera da eternidade. Ou já em agonia, porque já sabe que vai para o inferno, ou em gozo, porque sabe que vai para a glória eterna do Pai. Então, meus filhos, observem como as ações estão concatenadas. Primeiro, a graça se manifestou salvadora. Segundo, continua nos educando para que sejamos santificados. Terceiro, nos dá a bendita esperança da sua manifestação, da glória do Senhor Jesus. Que coisa maravilhosa, como Deus é perfeito na sua sabedoria.
segundo o apóstolo, em todas as suas cartas, em toda a sua teologia, toda a sua doutrina aqui, uma vez salvos, precisamos viver, obviamente, como salvos. Quem vive como pecador não é salvo, coisa nenhuma. Precisamos viver como santos, como pessoas santas, consagradas. Exatamente porque estamos aguardando a bendita esperança do Senhor me chamar no dia dele. Presta atenção, meus filhos, não pode ser diferente disso. Houve uma pregação um dia desse que eu disse, isso é a coisa mais lógica do mundo, mas não é nem lógica, é muito acima da lógica. É a coisa mais poderosa, mais maravilhosa de Deus, é a nossa salvação. Acaso pode alguém, preste atenção, acaso pode alguém que não se dedica ao estudo da palavra, que não tem interesse nenhum pelo estudo da palavra, imaginar que conhece a vontade de Deus e que vai crescer no conhecimento da vontade de Deus? Acaso pode alguém que não vive uma vida consagrada ter a bendita esperança de que Jesus virá buscá-lo? Não. Nenhuma resposta, nem a outra. Não. Isso é uma pessoa enganada com pregações bonitas dentro da igreja a caminho do inferno. Eu lembro que há um tempo passado, pregando sobre esse mesmo assunto em uma outra carta, eu lembro que eu botei. Acaso pode uma mulher que não está grávida esperar o nascimento de uma criança? É claro que não. Só se ela estiver perturbada. A tal da gravidez psicológica, até a barriga cresce. A mulher está doente mental. Pois é o caso, a pessoa que não tem essa luta contra, sabe, no presente século, sensata, justa, piedosamente, que não vive sendo educado pelo Espírito Santo, pelo ensino da palavra, não tem outro jeito, na comunhão dos santos, na oração. Essa pessoa imaginar que está indo para o céu, a pessoa está redondamente enganada. Somente pode aguardar a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Senhor e Salvador, como ele diz aqui, aqueles que efetivamente foram salvos pela graça e educados pela mesma graça até o dia da manifestação do Senhor. É pela graça que somos salvos, é pela graça que somos educados, aguardando em ardente expectativa a bendita esperança da manifestação da glória do nosso grande e Deus e Salvador Jesus Cristo. Afinal, podemos ver no versículo 14, Jesus, o qual é Jesus, a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Ele não salvou só por salvar. A salvação envolve em sequência normal e lógica e espiritual e maravilhosa a purificação. Então quem acha que é crente vem na igreja uma vez perdida, não sei o que, eu vou na igreja, está muito enganado. É igual uma mulher que não está grávida de esperar o nascimento de uma criança. Mas pastor, não ensina isso, porque isso não agrada. Isso choca as pessoas. Já houve gente que saiu daqui dizendo, o pastor disse que eu não sou crente. Não, eu não disse não. Ela entendeu sozinha. Eu não disse não. O pastor disse que eu já estou no inferno. Pode ser que esteja mesmo, mas eu não disse não. Eu disse o que eu estou dizendo aqui, do jeito que eu estou dizendo. Aí a pessoa entendeu que eu estava dizendo que ela não era crente, foi-se embora daqui, nunca mais voltou. Eu não posso fazer nada. Eu estou dizendo que está na Bíblia. E do jeito que é. Sem maquiar nada, sem botar purpurina em canto nenhum. Então, meus filhos, olhem. Os salvos não podem negligenciar tão grande graça, tão grande salvação, como os hebreus dizem. E o zelo apostólico de Paulo o leva a ordenar ao seu discípulo e pastor Tito, e a todos os pastores fiéis, porque isso aqui é carta para um pastor, para que cumpram o seu ministério. Ele ordena a Tito, exorta, repreende, com toda a autoridade. Ninguém te despreze. O próprio Paulo foi desprezado. A igreja de Corinto que ele criou, que ele discipulou durante 1 ano e meio, os irmãos chegam a dizer, sujeitinho, insignificante. 2 Coríntios 10:10. As cartas dele até são graves e fortes, mas a presença pessoal dele
é fraca e a palavra desprezível. Caramba, a igreja de Corinto disse isso do grande apóstolo Paulo. Grande modo de dizer, porque ele é um servo que nem eu, que nem qualquer um de irmão aqui. Mas foi usado por Deus de forma maravilhosa. Pois é, a igreja que ele fundou e discipulou disse isso dele. Nunca pagou salário a ele, ou seja, não lhe dava o menor valor. Ele teve que trabalhar para se manter. Os irmãos de Filipos mandaram 2 vezes o sustento dele para lá. Pois é. Aí esse homem diz aos Tessalonicenses e aos Gálatas: se eu quisesse agradar a homens, porventura procuro eu o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse a homens, não seria servo de Cristo. Ele diz a mesma coisa aos Tessalonicenses. Pois é, aí eu vejo a pregação dos nossos pastores preterianos, com raríssimas exceções, raríssimas. Na verdade, só tem um que eu digo, pronto, esse aí não está interessado em agradar ninguém. Mas os outros, claramente o cara quer agradar a plateia, quer agradar a galera. E isso não é juízo de valor. Isso é julgar pelo reto juízo, como Jesus mandou. Então, meus filhos, é com base no ensinamento apostólico que eu insisto tanto em ensinar vocês aqui. Eu insisto tanto em repetir, inclusive, que aqueles que realmente foram salvos pela graça, inevitavelmente serão educados para renegar a impiedade e as paixões mundanas. Por que a paixão pelo mundo? Por que as coisas do mundo? Eu vejo aqui a luta pelas coisas do mundo. Por quê? Porque não estão renegando as paixões mundanas. Como João diz lá na sua carta, quem ama o mundo não tem Deus, não tem Deus. Deus não está nele. Caramba, não está escrito isso? Tiago também diz. Por que não há interesse em aprender a palavra de Deus? Por que não há interesse em vir para a escola dominical? Por que não há interesse em vir para os cultos de ensino bíblico? Só há uma resposta, irmãos. Porque não houve salvação. É terrível dizer isso. Pois é, Deus é terrível. O Deus amoroso e que salva e que ama os seus eleitos, e que trata deles, e que santifica e que glorificará. Pois é, Ele também lançará no inferno os cabritos, como Ele mesmo diz. E está tudo junto. Quando vier o Senhor, diz os cabritos para a esquerda, as ovelhas para a direita. Eu entrevistei um pastor na minha pesquisa, e ele me disse o que eu sabia, obviamente, mas ele confessou. Olha, Juarez, na minha igreja lá, tem mais bodes do que ovelhas. A minha igreja parece mais uma rodoviária. Todo domingo sai gente, chega gente, sai gente, chega gente, sai gente, chega gente. Eu preguei aqui um dia desse sobre a importância de ser membro da igreja. As pessoas não sabem, eles não sabem mais. Não, basta eu estar indo lá e está resolvido o problema. Não é. Você tem que ser membro para poder fazer parte do corpo, para ter responsabilidades. Quem não é, vem. Ele vem um dia que não quer, não vem mais, pronto, acabou-se. E é assim que a gente vê. A igreja do homem lá, ele disse, é uma rodoviária. Do jeito que entra, sai, do jeito que entra, sai. E como eu conheço a igreja dele, eu sabia que era assim. Então, meus filhos, olhem só. Nós temos que ser educados, uma vez renegadas constantemente. É isso que Paulo diz, despindo-se do velho homem constantemente e revestindo-se do novo homem. É renegando as paixões, a impiedade, as paixões mundanas, demonstrando através das nossas boas obras, agora obras de Deus. Efésios 2:10. As obras não são nossas. Somos salvos para as boas obras, Efésios 2:10. As quais quem? As boas obras Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. As boas obras são de Deus. Aí como é que eu vou conhecer essas boas obras de Deus? Na sua palavra, não tem outro jeito. Não tem outro jeito. É o que Paulo ensina também lá em Romanos 2:12, aliás, capítulo 1 e 2. A gente tem que trocar o que está na cabeça, renovar a nossa mente. Exatamente para deixar essas coisas impiedosas do mundo e colocar coisas novas do Senhor. Para poder fazer as boas obras do Senhor. Não são nossas boas obras, são do Senhor. E obviamente os salvos, esse que o homem está falando aqui,
como fazem parte agora da família de Deus. Ele diz aos Efésios, vocês antes não eram da família de Deus, não, agora são, agora são. Eu preguei sobre isso também aqui, falando sobre igreja. Nós somos da família de Deus. Ou não, somos apenas uma denominação. Então nós vimos tudo isso aqui, nós somos povo exclusivo, ele diz aqui, meu Deus do céu, ele, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Que maravilha, irmãos! A salvação envolve tudo isso. A maravilhosa graça salvadora, ela envolve tudo isso. Não é só, eu venho para a igreja, eu sou membro da igreja lá, eu já disse, eu estava com Margarete no salão. Não era eu que estava me embelezando, não, era Margarete. Aí ia conversando lá, uma fulana de tal, não sei o que, morreu. Quem é fulana? Aí Margarete disse, eu conheço, é fulana, morreu. Ela era da igreja presbiteriana do bairro dos Estados ali. Aí uma mulher disse, então está salva. Quer dizer, a mulher achou que o fato dela ser membro de uma igreja lá, ela estava salva. Eu digo, meu Deus. Eu escutando lá no meu livro, eu ando com Margarete para os cantos. Né? E ela tá lá, e eu estou lá no meu livro lá, escutando as conversas das cabeleireiras lá, eu digo, meu Deus do céu. Pois é. Então está salvo. Então, meus filhos, prestem atenção para a gente terminar aqui. E esse povo anda em santidade de vida crescente exatamente porque tem a bendita esperança. Tem a bendita esperança, aguarda ansiosamente o dia em que Jesus virá buscar a sua igreja. Ele prometeu isso, e assim será. Não há quem mude. Portanto, meus filhos, entendido esses pequenos versículos aqui que nós lemos, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Senhor e grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz essas coisas, Timóteo, aliás, Tito, diz essas coisas, exorta, repreende. A Timóteo ele diz, chega junto, repreende, chama atenção, ensina. É isso, esse é o papel de um pastor. Não é ficar aqui agradando o pecador o tempo todo, não. Papo furado de reunião de oração. Que Deus, pela sua maravilhosa graça, nos conduza em santidade de vida, entendido isso que nós vimos aqui, a fim de que nós vivamos assim, cada dia mais santificados, na bendita esperança de que o Senhor virá nos buscar. Enquanto isso, na nossa vida se manifesta a glória de Deus em nós e através de nós, para que até os ímpios glorifiquem a Deus, independentemente de serem salvos ou não. Eles vão dizer, esse povo aí é povo de Deus. Essa pessoa aí, isso é uma mulher de Deus, isso é um homem de Deus. Eu vejo pelo comportamento dele, eu vejo pela vida dele. É assim que Deus é glorificado em nós e através de nós. Pregando leseira pelo meio da rua aí, sem saber nem o que está dizendo, nem nada. Quem prega é pregador. E ele se prepara para isso. Ele se prepara para ser pregador, ele se prepara para ser missionário, ele se prepara para ser evangelista. Assim como ele se prepara para ser pastor-mestre, de ensinar a palavra. Ele tem que se preparar. Essa história de Deus me chamou, mentira. Chamou não. Se ele chamou, ele vai preparar. E não tem outro jeito. Ele prepara com o ensino, como ele fez com os seus 12 discípulos durante 3 anos, de manhã, de tarde e de noite. Vinde a mim, eu vos farei pescadores de homens. Ou seja, evangelistas. Era isso que ele estava dizendo. Aí quando eles estavam prontos, 3 anos depois, foi que ele disse, agora vocês vão pregar o evangelho em todo mundo. E eu vou para o céu de volta. Não os deixarei órfãos, voltarei. Enquanto isso, o Espírito Santo ficará com vocês. Pois é a era que nós estamos. Então, o Espírito Santo cuidando da gente. Só que, com esse conhecimento aqui. Sem isso aqui, em igreja que tem Deus, Papai Noel, pastor que agrada a galera, Deus não está ali. Que Deus nos abençoe, irmãos, para que a gente viva em santidade até que Ele volte. Amém.